Você é novo na igreja e muitas vezes não entende nada que a galera tá falando, então eu vou te ajudar. Fala galera, aqui é a Jenny começando mais um vídeo pro canal e hoje nós vamos conversar sobre algumas gírias do cristão. O povo que tem gíria é o cristão. E hoje eu tô aqui pra explicar algumas dessas gírias. E antes de eu falar o significado das gírias, eu quero saber se você é uma pessoa que cresceu na igreja ou uma pessoa que conheceu a Jesus depois, quando já era grande, quando já era adulto. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Primeira palavra, do mundo. Jenny, do nada eles falam música do mundo, filme do mundo. Deixa eu te explicar. Tudo o que a gente se refere do mundo é aquilo que não está nos padrões que a Bíblia nos ensina. Como que eu vou nomear uma música do mundo, por exemplo? Quando aquela música, ela não vai falar sobre Deus. Não é uma música que exalta a Deus, não é um louvor, a gente diz, é uma música do mundo. Então o do mundo é isso, é tudo aquilo que não é de Deus. Segunda palavra, varão e varoa. Jenny, varão pra mim era de colocar cortina. Pois é, na igreja, varão e varoa é um homem e uma mulher. A varoa, o varão, geralmente a gente usa isso quando uma pessoa tá lá solteirona e ela tá procurando o varão dela. É a pessoa tão esperada, ou ele tá esperando a varoa, aquela mulher que ele vai casar um dia. Carne. Tem que cuidar, porque é a vontade da carne. Jenny, o que é essa carne que a galera tanto fala? Lá em Gálatas fala, os frutos do Espírito e as obras da carne. Eu vou ler uma frase aqui que eu acredito que vai te ajudar melhor a entender. Carne é a manifestação humana de Cristo, mas também a sua dissociação do Espírito, incapaz de ser sagrada e tendendo sempre ao pecado. Ou seja, a nossa carne ela sempre vai tender ao pecado, e é o meu espírito que vai lutar para fazer o certo. Olha essa explicação para te entender. Se você pensa que estar na carne é alguém que trabalha no açougue ou em alguma churrascaria, se enganou. Apesar que crente gosta de comer como ninguém. Mas o termo estar na carne quer dizer que a pessoa está sob o domínio dos desejos do seu corpo, que é feito de carne. E aqueles que cometeram pecado ou estão no pecado e não estão com a sua vida espiritual em ordem. Então, se você encontrar um irmão da igreja que esteja em uma churrascaria, tecnicamente ele estaria na carne, mas não estaria em pecado. Estar na carne é se dar o luxo de fazer as próprias vontades. Aí tu vai lá em Gálatas e tu vai conseguir estudar quais são as obras da carne, que são os pecados. A gente tem que entender que a gente como cristão tem sempre numa luta entre carne e espírito. A carne vai tender ao pecado, a ouvir as propostas de Satanás, a fazer o errado. O espírito vai tender a fazer o certo. Entende? É que nem quando Deus tá falando contigo. Deus fala uma coisa com você e você não é assim. É a tua carne que tá prevalecendo, é o teu desejo. Mas quando você não é a minha vontade, mas eu entendi o que Deus tá me dizendo, o teu espírito tá vencendo, digamos assim. E o espírito só vai vencer de acordo com o que você alimentar. Você alimentar mais a tua carne, mais a tua carne vai vencer. Você alimentar mais o teu espírito, mais o teu espírito vai vencer. Próxima palavra, vaso. Jenny, eu pensei que um vaso fosse o sanitário lá do banheiro, ou aquele de botar terra e botar uma plantinha dentro, mas não, na igreja não é nada disso. Digamos que dá pra ser o vaso de botar terra, mas não é isso não, a gente não vai se botar terra. Quando a gente fala um vaso ungido, levanta, levanta, levanta vaso, deixa Deus te usar. Vaso é o quê? Seria você é um vaso do Senhor. Na palavra tem um trecho que fala sobre a gente ser como um vaso nas mãos do oleiro. Então é dali que vem o termo. Nós somos vasos do Senhor, porque Deus está nos moldando. Deus está sempre como um oleiro. O oleiro, ele tá lá fazendo vaso, ele vai moldando. Então Deus faz isso com a gente. Por isso que na igreja a gente tem o termo de vaso, vaso. Tá amarrado. Jenny, eu não entendo por que eles amarram tantas coisas. Gente, tá amarrado é uma expressão sobre poder sobre Satanás. Tu diz assim, tá amarrado em nome de Jesus. Ou seja, pare aí agora, em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina a usar o nome de Jesus porque o nome de Jesus está sobre todo o nome. Então quando eu digo, demônio, tá amarrado em nome de Jesus, quer dizer que ele tem que parar ali. Tem que parar naquele momento. Ele está repreendido. Também é usado, ou em vez de estar amarrado, também é usado o tá repreendido em nome de Jesus. É nesse sentido. É que nem eu digo assim, a pessoa tá fazendo uma coisa, que é o diabo no caso quando a gente usa isso, tá amarrado em nome de Jesus. Ou quando alguém olha e diz pra você, porque não vai dar certo. E tu pensa, tá repreendido isso em nome de Jesus. Você acaba com aquilo ali. Aquela palavra não tem mais poder, porque Jesus está sobre todo o nome. Quando eu digo tá repreendido em nome de Jesus, ou seja, tá aniquilado isso aí, não aceito isso aí, em nome de Jesus. Tremendo. Não é tremendo de estar tremendo. O tremendo é tipo, caramba, que incrível, maravilhoso, uau, tremendo. O culto hoje foi tremendo, o culto hoje foi maravilhoso, foi abençoado, foi cheio do poder de Deus. Outra palavra é irmão, irmã. Jenny, por que eu chego na igreja e todo mundo me chama de irmão, irmã? Eu sou filho único, nem tenho irmão.
A Bíblia nos ensina que somos todos filhos de Deus. Então, quando a gente vai para Jesus e se torna filho de Deus, somos todos irmãos. Por isso que na igreja a gente chama irmão, irmã, irmão em Cristo, irmã em Cristo. Entendeu? Próxima palavra, a obra de Deus. Jenny, eu vejo tu falar, vou fazer a obra, vou na igreja fazer a obra. Que obra é essa que tu faz? Gente, a gente nomeia assim tudo que a gente vai fazer lá na igreja. Por exemplo, hoje eu vou ir de tarde trabalhar de obreira. Eu vou lá fazer a obra, que é o quê? O que um obreiro faz? Tem a função do obreiro, daí tem o pastor, tem as funções dentro da igreja. Todos eles fazem a obra, que é o quê? Fazer o serviço do Senhor. Fazer o que precisa ser feito lá dentro. Nossa, Jenny, fazer a obra é o quê então? Eu ir para a igreja para trabalhar. Para não ser um membro que vai sentar e ouvir a palavra. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou lá para fazer as fotos na igreja. Eu vou lá para ajudar como obreira, para auxiliar o pastor. Eu vou lá, hoje é dia de faxina, eu vou fazer a obra, eu vou faxinar a igreja. Fariseu, esse você já deve ter escutado. Lá antigamente, fariseu era o quê? Eram as pessoas que estavam dentro da igreja. Membro do grupo religioso judaico, que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. O grupo foi acusado de formalista e hipócrita pelos evangelhos. Ou aquele que segue de maneira formalista uma religião. O fariseu, antigamente os fariseus eram aqueles que seguiam ali as escrituras, fielmente. Só que eles ficavam atentos somente à lei. Tanto que no Novo Testamento é falado muito disso, né? Os fariseus muitas vezes pensavam que eram... eu cresci pensando que eram uns soldados e tal. Mas os fariseus, na verdade, eram quem estavam dentro das sinagogas, que eram as igrejas antigamente. E por que se usa o termo fariseu hoje? Quando você quer dizer que uma pessoa... Digamos assim, que eu sou uma pessoa religiosa, é diferente você ser uma pessoa religiosa e você seguir a Cristo. Ser religioso, eu posso ser convicto ali na minha religião, mas não ter um relacionamento com Jesus. Ter um relacionamento com Jesus, eu vou aprender a viver como Cristo. Então tem diferença, entende? Então quando tu diz, tu quer dizer que se referir àquela pessoa religiosa, é um fariseu, ou parece um fariseu. Ou quando a gente tá pregando, não seja como um fariseu, que era o quê? Restrito ali à religião, mas não tinha um relacionamento com Cristo. Deixava a religiosidade tomar conta. Então quando tu ouviu o termo, por exemplo, numa pregação, não seja como um fariseu, cuidado para não se tornar um fariseu, tá se referindo a isso. Cuidado para não deixar a religiosidade tomar conta do teu coração e você não ter um relacionamento com Cristo. Deu pra entender? E por último, converter, ou novo convertido, recém-convertido, eu me converti. Tem várias conjugações. O que quer dizer isso? Quando você tá indo aqui, você tá indo aqui, né? E você precisa dar a volta. Você não vai se converter. Quando a gente diz que eu me converti a Cristo, é o quê? Eu estava vivendo a minha vida e de repente eu me converti. Ou seja, eu decidi mudar a rota e começar a viver com Cristo. É basicamente isso. Por exemplo, eu digo que eu me converti mesmo quando eu estava lá com 12 anos, que eu decidi voltar para a igreja. Ou seja, eu mudei todas as minhas atitudes porque eu decidi que eu queria voltar a seguir a Cristo somente. Não as minhas obras da carne, não me deixar levar pelas coisas do mundo, entendeu? Isso é ser um convertido, ou pra tu entender melhor o termo, certo? Galera, gostaram desses gírias cristãs entendendo o linguajar cristão? Se eu esqueci de algum, comenta aqui embaixo qual que eu esqueci, que se der uma quantidade legal, a gente faz parte 2, pode ser? Se vocês gostarem, deixa o like aqui, pra eu entender que vocês gostaram, e daí a gente faz uma parte 2 baseado nos comentários que vocês vão deixar, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, lembrando que nós temos vídeos novos todos os dias no canal, às 20 horas. Eu espero você amanhã aqui no canal, mas pra isso tu precisa estar inscrito aqui, tá bom? Tchau!